o número de empreendedores aumentou, e isso é algo muito bom. Apesar de que para algumas pessoas, infelizmente, isso é algo ruim e pode parecer estranho eu falar isso, mas quando saem notícias do tipo que o número de empreendedores aumenta, existem pessoas que acham isso algo ruim, que argumentam que isso é porque a economia está indo mal, que até o Lula falou sobre isso, mas ele falou MEI não é emprego, autônomo também não é emprego, não é trabalho, porque trabalho, segundo políticos como Lula, segundo pessoas como Felipe Neto, é quando você trabalha para uma empresa, quando está de acordo com a CLT e segue todas as regrinhas do Estado. E o vídeo de hoje é basicamente uma crítica a essa visão. Obviamente, MEI é emprego, autônomo é emprego, até mesmo informal é emprego. E empreender é para todos. Empreender não é só para o rico, não é só para quem tem dinheiro sobrando, para quem tem o luxo, entre aspas, de empreender. Empreender é para todas as pessoas. E como eu falei, o número de empreendedores aumentou. E, infelizmente, o que, ao meu ver, é uma ótima notícia, para os estatistas é uma péssima notícia, ou é uma notícia que eles lamentam. E, aparentemente, eles argumentam que isso é porque a economia está indo mal, que as pessoas não estão conseguindo contratar, que empregos formais não estão sendo criados. Só que eles argumentam isso e também falam que o empreendedorismo acontece porque as pessoas são obrigadas a empreender. As pessoas não têm outra alternativa a não ser empreender. As pessoas empreendem por desespero, empreendem por sobrevivência. Então, para eles, esse empreendedorismo não é empreendedorismo. Se você empreende por sobrevivência, por necessidade, segundo essas pessoas, isso nem é emprego e muito menos é empreendedorismo. Só que eu discordo completamente disso e eu estou trazendo aqui argumentos do Mises, de vários economistas para mostrar que, e histórias reais também, de pessoas que empreenderam em situações difíceis. Então a resposta dos caras é sim, os políticos estão errados e a resposta é sim. Empreender é uma atitude, empreender não é questão econômica, não é rico, não é só um grupo seleto de pessoas que podem empreender. Todas as pessoas podem empreender. E eu não falo isso querendo ser coach, eu tô falando isso porque a teoria econômica e a história de pessoas que empreenderam mostra que empreendedorismo não tem a ver necessariamente com quanto você tem de dinheiro. Então, tá, mas eu tô falando tudo isso, então o que é empreendedorismo? Por que eu tô argumentando isso se eu só tô falando? Então você não tem provas para mostrar, para demonstrar que empreendedorismo é para todos? Tenho provas sim. Porque primeiro, eu vou dar um exemplo. Jack Dorsey, ele foi o fundador do Twitter. E um dos primeiros empregos que o Jack Dorsey teve, ele conseguiu porque ele entrou num site lá de entregas, tipo um iFood, por exemplo, não tô falando que é o iFood, é um site como o iFood. Aí ele chegou lá no site e percebeu, caraca, tem um bug aqui. Ele foi, hackeou o site por causa do bug, mostrou pro dono da empresa o bug. E o que o dono da empresa fez? Contratou ele. Então, por que eu tô contando esse exemplo? Porque isso é empreendedorismo. Porque empreender é você observar uma situação, perceber que existe alguma coisa errada naquela situação, agir para resolver aquele problema e lucrar com essa ação. Então, o Jack Dorsey viu, caraca, esse site aqui tem um bug. Eu vou hackear o site para mostrar que ele é vulnerável, vou mostrar para o dono da empresa a vulnerabilidade e vou ver o que ele faz, porque eu estou sendo honesto, né? O raciocínio dele. Eu estou sendo honesto, porque eu poderia hackear e fazer uma coisa errada, mas eu vou hackear e vou mostrar para o dono. Claramente ele foi honesto. Então o dono se deu muito bem, porque ele teve uma vulnerabilidade resolvida sem precisar contratar ninguém. Quer dizer, ele contratou depois do Jack Dorsey, mas ele
o Jack Dorsey resolveu o problema para ele de graça, então o dono da empresa foi lá e contratou. Essa atitude é uma atitude completamente empreendedora. É uma atitude que exemplifica a definição de empreendedorismo. Empreender é ser perspicaz, é observar um problema, é observar uma situação. Obviamente nem todo mundo vai ter capacidade de observar, e mais além, nem todo mundo vai ter capacidade de fazer algo para resolver aquela situação que foi observada. Então empreender é mais uma atitude. Óbvio que também conta, se você tem mais recursos, você talvez consiga fazer mais coisas, mas é atitude. Então talvez com poucos recursos você consegue fazer coisas incríveis. Então empreendedorismo não tem a ver com dinheiro no banco, tem a ver com observar situações, ser perspicaz, ter iniciativa para propor uma solução e lucrar com essa solução. Então empreender não é abrir uma empresa. Essa é uma visão que é verdadeira, né? Empreender tem muito a ver com você abrir empresas, resolver problemas através da sua empresa, mas não necessariamente é isso. Até porque o exemplo do Jack Dorsey, o Jack Dorsey é o criador do Twitter, mas o exemplo que eu dei de empreendedorismo foi para ele conseguir um emprego. Então até para você conseguir um emprego, você tem que ser empreendedor. Quando as pessoas falam, mas MEI não é emprego, MEI não é trabalho, trabalhar no iFood não é emprego, Uber não é emprego. Na verdade, sim, é emprego. E não só isso, como também é empreendedorismo. Porque essas pessoas, elas estão pegando um carro, uma bicicleta, uma moto, e estão usando de forma produtiva para ganhar dinheiro. Tanto o cara que cria o aplicativo Uber, por exemplo, o iFood e tantos outros aí, quanto as pessoas que trabalham nesses aplicativos são empreendedores, porque eles estão usando um recurso de forma lucrativa e eles poderiam estar usando de outra forma, menos lucrativa. Então sim, eles são empreendedores. Então empreender não tem a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Empreender é uma atitude. E no caso do pobre, quando o pobre empreende, é mais interessante ainda, porque você percebe vários pontos. Porque se você, vamos supor que você tenha mais dinheiro, para empreender também é difícil, também é algo que deve ser elogiado. Só que quando você é pobre, para você empreender, você poderia ter a desculpa. Um pobre que empreende poderia ter desculpa: não, eu não vou empreender, eu vou preferir, sei lá, viver do auxílio estatal, ou exigir direitos e mais direitos para uma pessoa, para o chefe que eu trabalho. Então a pessoa não empreende e se acomoda sendo um cuidado muito, eu posso dizer, um falso cuidado do Estado. Então essa pessoa pode preferir se acomodar, se vitimizar para falar: a culpa é da sociedade capitalista que explora os trabalhadores, então eu mereço mais direitos. Não, mas quando um pobre empreende, ele está justamente falando assim: putz, eu sou responsável pela minha própria fonte de renda, sou eu que tenho que ganhar dinheiro, sou eu que tenho que produzir para consumir. Cara, na minha opinião, essa é uma ótima atitude, uma atitude louvável e virtuosa que deveria ser aplaudida pra caraca. E, como eu falei, os ricos também que empreendem também devem ser aplaudidos e reconhecidos, mas os pobres também, porque eles empreenderam. Como eu falei, eles poderiam não empreender e eles teriam uma ótima desculpa para não empreender. Eles poderiam falar: eu sou pobre. Eles poderiam falar que preferiu o auxílio estatal, ou até, no pior caso, uma vida do crime, ir para um caminho de roubar, de trapacear, de enganar. Mas não, eles preferiram o caminho de trabalhar, de produzir, de fazer algo por outra pessoa. Aí vem o pessoal da esquerda e fala que isso é empreender por necessidade e não é empreendedorismo. Mas não, como eu falei, empreendedorismo é uma atitude, e sim, é empreendedorismo, porque eles estão oferecendo serviço para alguém, eles observaram uma situação e tentaram resolver essa situação, e se der certo mesmo, eles estão lucrando, e muitos lucraram. E até porque eu vou falar de algumas histórias de pessoas que não eram ricas e empreenderam e ficaram muito ricas. Na verdade, que eram pessoas até muito pobres, até pessoas pobres que empreenderam e ficaram muito ricas. E então o grande ponto outro ponto que é muito interessante quando falando sobre o pobre que empreende e essa pessoa mais humilde que empreende, ela às vezes o fato de ela estar numa situação difícil, o fato de que ela precisa pra caraca daquele dinheiro que os caras costumam falar, eles empreendem por necessidade, faz ele se dedicar mais, faz ele ter um empenho maior,
faz ele buscar sempre se tratar muito bem o cliente, ou entender o que o cliente quer, porque ele não quer perder esse cliente, ele quer lucrar porque ele precisa. Obviamente todo mundo precisa ganhar dinheiro, então ele acaba tendo um empenho, uma vontade de fazer algo bom, uma vontade maior ainda do que talvez outras pessoas teriam numa mesma situação, só que sem precisar tanto do dinheiro, porque eles estão, entre aspas, desesperados. Eu não concordo muito com essa palavra, eu vejo uma palavra muito negativa, tipo, fica depreciando as pessoas. E na verdade, nesse momento de crise, nesses momentos difíceis, que os caras têm as melhores ideias, que às vezes momentos difíceis te ajudam a ter melhores ideias, e a pessoa que escolhe fazer isso é uma pessoa honesta, uma pessoa corajosa também, porque ela poderia falar que prefere ser cuidado do Estado, poderia falar, não, o Estado me ajuda porque eu não tenho condições, mas não, essa pessoa não foi vitimista, não foi desesperançosa, ela foi corajosa. E para mostrar que isso não é tipo só palavras bonitinhas, vou contar uma história que eu li no livro Outlier, que também é uma história muito boa, que é a história de um casal judeu, Louis e Regina Bourgenit. Eles eram judeus europeus que foram para os Estados Unidos para conseguir uma vida melhor. Eles tinham pouquíssimo dinheiro e, além disso, eles já tinham um filho e Regina estava grávida do segundo. Então a situação deles claramente não era uma situação fácil, eles eram literalmente pobres, porque eles foram para os Estados Unidos para tentar melhorar de vida, mas eles tinham dinheiro tipo para 2 meses. Então, Louis, obviamente, era o homem, ele vendeu de tudo na rua. Ele vendeu peixe, toalhas de mesa, de banho, bananas e meias. Só que ele sentia que isso não era algo que ia fazer ele prosperar nos Estados Unidos. Ele sentia que era mais algo temporário. E não estava errado, mas era uma forma de ele conseguir um dinheiro. Então, ele começou a pensar, putz, eu preciso de um negócio agora para que me sustente a longo prazo, que me dê uma renda mais fixa. Então ele já estava meio que numa situação de caramba, as coisas não estão dando muito certo, só que ele não desistiu. Então ele começou a observar as pessoas na rua para ver, caraca, tem que surgir uma ideia. E daí ele começou a observar as pessoas e ele começou a perceber que as pessoas se vestiam muito bem nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, tinha muita loja de roupa, porque na Europa, na época dele, as pessoas faziam as próprias roupas em casa ou pediam para um alfaiate fazer as roupas. Quer dizer, não existia loja de roupa. Então, quando ele foi para os Estados Unidos e viu que tinha loja de roupa, ele pensou, caramba, por que eu também não vendo roupa se as pessoas aqui estão dispostas a comprar roupa? E ele fez isso. E que quer dizer, já é um ponto do empreendedorismo, ao observar. Então, ele começou a observar mais ainda, ele começou a ver como as pessoas se vestiam e começou a pensar, caramba, o que eu posso vender, o que eu posso fazer para essas pessoas que não têm, que elas não estão vestindo ainda. Então, ele observou e viu que uma menina, uma criança, estava vestindo um macacão que ele achou que era muito maneiro e ele não via outras meninas vestindo isso. Então ele decidiu fazer aquele macacão. E então ele voltou para casa, falou com a esposa dele, com a Regina, e eles passaram a noite fazendo. No dia seguinte, quando eles foram vender, ele vendeu tudo que ele tinha feito durante toda a noite. No dia seguinte, no dia que ele vendeu tudo. Então o lucro dele foi absurdo para aquela época. Então, basicamente, essa é uma história que mostra que empreender não tem a ver com dinheiro, porque ele era literalmente pobre. Ele era literalmente uma pessoa que saiu da Europa com pouco dinheiro, tinha a obrigação de ganhar dinheiro, e obviamente ele, na verdade, esse exemplo é um exemplo que engloba tudo que eu falei. Empreender, observar, propor uma solução. E empreender, principalmente quando você está numa situação difícil, é quando você tem que ter as melhores ideias. Normalmente, por você estar numa situação difícil, você tem as melhores ideias. Você se sente obrigado, então você tem um empenho a mais. Você tem, quem assiste anime poderia falar que é tipo o plus ultra do Boku no Hero. Então você tem esse ímpeto muito maior, porque você quer muito fazer isso. Então, Louis conseguiu. Ele empreendeu, inclusive a loja de roupa dele, que era em Nova York, se tornou uma das maiores lojas de roupas femininas. E Louis, ele tem um livro que é uma autobiografia chamada
Happiest Man, The Happiest Man, que seria o homem mais feliz. E a frase dele é muito boa quando ele fala sobre emprego naquela época. Aqui, vou começar a ler. Antigamente, a mão de obra não se organizava e lutava por salários mais altos e horários mais curtos. Todos queriam trabalhar duro enquanto pudessem suportar. Queriam fazê-lo porque através deste trabalho duro havia para o empregado mais humilde a chance de um grande futuro. Este país não foi construído pela preocupação da mão de obra com horas ou salários. Ele foi construído pelo trabalho e pela fé. Eu o vi com meus próprios olhos e vi que aquele trabalho e aquela fé se baseavam em uma única coisa: oportunidade econômica. Ou seja, oportunidade econômica seria a oportunidade de empreender, a oportunidade de você observar uma situação, ou a oportunidade de você conseguir enriquecer com seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho. Pelo que Lewis fala, as pessoas se preocupavam muito mais com isso do que com o que o Estado poderia dar a elas, o que é uma visão muito boa, e eu tenho certeza que Mises concordaria com cada palavra nessa citação. Então, não são os sindicatos, não são as leis trabalhistas, não é a CLT que vai melhorar a vida das pessoas. Inclusive, muitas vezes, o Estado diz defender o trabalhador, diz que tem que regular, porque ele não está preocupado se o trabalhador é bem tratado. Ele está preocupado muito mais em tirar dinheiro do trabalhador para sustentar o Estado. Então não é um cuidar, é um falso cuidar. Você diz que o Estado diz que vai cuidar, mas ele está muito mais preocupado em tirar dinheiro, sugar o dinheiro daquelas pessoas, daqueles trabalhadores. Pobre não pode empreender? A resposta é não. Pobre pode sim empreender. Até porque, na verdade, no Brasil, todos os pobres não, todas as pessoas deveriam ser empreendedores. E eu não falo isso no sentido de deveriam abrir uma empresa, mas todas as pessoas no Brasil, é quase uma obrigação, né? Não é que não deveriam, acho que todo mundo é um pouco. Porque, não tem como viver no Brasil e não ser empreendedor. E não pensar como... como é que eu vou dar um jeito nessa lei que está me atrapalhando? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou driblar essas regulações? Todo mundo tem que pensar isso. Todo mundo que, seja funcionário, seja chefe, seja uma pessoa comum, tem que dar um jeito de contornar alguma lei. Porque o Brasil tem tantas leis que atrapalham, tantas regulações, que você tem que ser muito inteligente, você tem que dar o seu jeito, o jeitinho. Pode parecer ruim, algumas pessoas podem achar ruim, mas é o jeitinho que muitas vezes que dribla aquela lei que só atrapalha, que ajuda as pessoas. Então a resposta, como eu falei, é que todas as pessoas deveriam ser empreendedor, principalmente os pobres, porque o empreendedorismo é a chave para mudar de vida. É como o Lewis naquela frase falou, é a chance da grande oportunidade, é a chance da oportunidade econômica, do grande futuro que as pessoas querem. Então essa visão que pobre não pode empreender é uma visão arrogante, é uma visão que coloca o Estado como uma pessoa, como o ente que vai cuidar dessas pessoas, cuidar, né, como eu falei, vai tirar, você está sendo explorado, então vou cobrar mais imposto para você para ficar melhor. É basicamente isso a visão do Estado, literalmente a visão do Estado é essa. Então, quando os políticos vêm falar, mas isso é subemprego, isso é não sei o que, isso não é emprego, nem não é emprego, é mentira, eles estão mentindo, eles estão querendo cobrar impostos sobre essas pessoas e eles estão depreciando o trabalho dessas pessoas, quando na verdade essa atitude, que é, como eu falei, virtuosa, uma atitude louvável, seja do rico, seja do pobre, mas de todas as pessoas que empreendem, é uma atitude que é a chave, é aquela atitude, é a atitude mais importante para as pessoas mudarem de vida. Então atacar o empreendedorismo é atacar a melhor forma que as pessoas têm para melhorar de vida. É burrice atacar empreendedorismo. Atacar empreendedorismo é querer que as pessoas continuem tendo uma vida medíocre. Então, o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais longo que o normal. Deu um pouco mais de trabalho pra mim também, mas ao mesmo tempo, por ser mais longo, eu também gostei bastante, porque como sempre eu estudo, né, antes de gravar o vídeo, e eu aprendi muita coisa, as histórias sobre os empreendedores, que eu falei só uma. Como o vídeo ia ficar muito longo, eu ia falar de 3, mas eu acabei falando só de uma. E isso é bastante inspirador,
aprender, ver a história das pessoas, pensar, caramba, eu também quero fazer isso, e eu gostei de ter feito esse vídeo justamente porque eu aprendi e fiquei até um pouco mais inspirado, entusiasmado. Espero que vocês também tenham sentido essa sensação, e o aviso de sempre: curtam o vídeo, compartilhem e comente se você discorda do vídeo, comente se você concorda com o que eu falei, comente qualquer coisa. Então, e também muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo.